Aleluia. Que alegria, queridos. Antes da gente começar, eu queria que você tivesse uma experiência japonesa, não é? Lá no Japão, antes da gente começar uma aula, antes da gente começar um culto, eles têm muito o costume de curvar a cabeça para os outros, não é? Eles sempre fazem esse aisatsu, que é como a gente cumprimenta um ao outro, não é? É engraçado que aqui no Brasil, né, a gente faz essa piada, a gente vai cumprimentar alguém, a gente aperta a mão dela, correto? Lá no Japão, a gente abaixa a cabeça. Assim, os dois às vezes se encontram, acaba dando uma tapa na cabeça do outro, assim, né? Mas esse não é o caso. Queria que você ficasse com a sua postura assim um pouco mais ereta. Tá bom? Isso. E aí, ó, a gente vai baixar a cabeça, é mais ou menos uns 3 segundos. Vou fazer para você ver mais ou menos como que é. É mais ou menos assim, ó. 3, 2, 3. Tá bom? Quer ficar em pé? Pode ser, vamos ficar em pé então. Experiência completa. Eu estava conversando com alguns professores, não é, lá em Campina Grande, eles dizendo como às vezes os alunos não são muito respeitosos. E sabe, lá no Japão, quando a gente entra na sala de aula, a gente tem que estar sentado antes que o sinal toque. Se a gente está na sala, mas em pé e o sinal toca, muitas vezes a gente é considerado atrasado. O sinal tocou, a gente tem que estar sentado antes da aula começar. E quando o professor entra na sala de aula para começar a aula, o representante da turma manda todo mundo ficar em pé. Queridos! A gente fica em pé, não é? E a gente entra em posição de sentido. E nós cumprimentamos o professor dizendo, onegai shimasu, não é? Por favor, nos ensine. As vozes de professoras, né? E ao término da aula, não é? A gente faz a mesma coisa. A gente fica em pé, abaixa a cabeça e fala obrigado por nos ensinar. Então vamos ter essa experiência? Vamos lá. Descanso. Descansado. Kyosuke. Re. Onegai shimasu. Pode se assentar. Olha aí, rapaz. O almoço de hoje tem que ser um sushi, né? Muito bom. Já cutuca seu marido aí, seu pai, fala, pai, hoje é sushi. Pronto. Mas aí sem cream cheese, tá, pessoal? Tá bom? Só o arroz e o peixe. E nem nada de coisa frita, tá bom? Queria agradecer, pastor Rômulo, Cinerândia. Vocês são uma grande inspiração para mim. Eu estava lembrando, né, conversando com o Juninho, como eu lembro muito da arquitetura da casa de vocês. Eu lembro que tinha um portão, óbvio, né, tinha um portão. Era um portão de cor de prata, a gente entrava assim. E aí a casa da senhora, eu lembro que tinha muitas plantas. Não sei se ainda tem ainda hoje, mas tinha muitas plantas mesmo. Nossa, parecia um jardim assim. Muitas plantas ali na frente, não é? E eu brinco que eu ficava jogando bola ali. Ficava brincando de jogar bola. Ficava brincando sozinho às vezes, ficava jogando bola. E aí tinha um quarto de Juninho onde a gente jogava videogame lá, não é? O UFC. Eu lembro até hoje, a gente jogava muito UFC. Mortal Kombat a gente jogava não, né? Era o UFC e futebol, né? UFC e futebol. Mortal Kombat era outro filho de pastor. Deixava não, né? O UFC podia. Pronto. Não tinha os poderes, né? Era só pancadaria mesmo. Pronto. Jogava UFC e futebol. Acho que era FIFA, né? FIFA ou PES, não lembro agora. Um deles dois, não é? E aí eu era muito magrinho. Bem pequenininho mesmo. E aí ele me pegava assim pelo pé e pela mão, assim, ó. E jogava na piscina lá do cara. E eu amava. Né? A gente tem que replicar isso. O senhor consegue? Hã? Não era bullying, não. Era bom, é bom. Eu gostava. E eu lembro de muitas vezes, né, a gente ter aquele momento de comunhão, aquele momento gostoso em família. Quero dizer que vocês são uma família para mim. Que alegria estar aqui com vocês. O Dia Verbo da Vida de Missões também é algo muito precioso para nós, não é? Você que congrega em uma igreja Verbo da Vida, você tem uma semente lá no Japão. Amém. Sabe, da mesma forma que eu falo para pai, toda vez que eu prego para um japonês e um japonês se converte, eu falo, pai, está indo para a conta do Senhor também. Da mesma forma, está indo para a de vocês. Amém. Aleluia. Estamos crescendo. E sabe, queridos, 3 igrejas, 2 escolas bíblicas, uma escola bíblica em japonês. Oh, aleluia. Irmão, você consegue imaginar isso? É esse pessoal que às vezes você vê nos doramas, escutando a palavra de Deus, a palavra da fé, no idioma deles. Ano passado eu tive o privilégio de começar a dar aula para eles, né? De aula de história da igreja em japonês.
Imagina, meu irmão, o desafio. Foram muitos slides. Porque é muito engraçado, porque a gente eles não têm esse senso cultural de cristianismo que nós temos, né? Você anda aqui na rua, você vê uma rua São Cristóvão, rua São João, não é? Padaria Jesus. É impressionante, né? Às vezes eu fico imaginando ali ser servido algo especial, não é? Todo canto que você vai tem um nome bíblico naquilo, não é? Esses dias eu vi Pixbet Jesus. Ali, lá em Campina Grande, eu assustei. Falei, meu amigo, aí não combina. Mas o tempo todo você é imerso. Você vê alguma coisa do cristianismo aqui. E lá não é? Lá você vai em um cemitério, você não vê uma cruz. Isso, ao mesmo tempo, não é? Que nos faz pensar sobre a situação daquele país. Me motiva muito a entender, rapaz, muita gente precisa de Jesus. Muita gente precisa dele. E os cemitérios lá são ao céu aberto. Uma vez a gente foi comprar uma casa e a corretora falou para a gente que era bom morar perto de cemitério porque as almas te protegem. Não sei se era migué dela para vender a casa para a gente, ou se era cultural japonês mesmo, não é? Mas os cemitérios são a céu aberto. Toda vez que eu passo por um cemitério, queridos, eu fico imaginando com a quantidade de pessoas que morreram sem conhecer a Jesus. E isso nos motiva a pregar o Evangelho. Isso me faz me levantar do sofá, me levantar da minha cama e fazer todo esse esforço para que uma alma seja salva. E sabe, eu estou colocando no contexto japonês, talvez seja distante para você, queridos, mas sabe, toda essa engrenagem espiritual, ela está presente em toda a igreja. Sabe, eu falo para os meus irmãos, aí desde o momento onde você é bem recebido ali no estacionamento, onde você entra, o diácono fala, tem um lugar especial para você se sentar aqui, e essa pessoa recebe a palavra do Senhor e nasce de novo. Meu irmão, é a engrenagem perfeita. Foi assim que a igreja do Senhor foi construída para ser, cada um com o seu papel e o mesmo galardão. Aleluia, amém. Então, sabe, talvez você pode pensar, nossa, não estou falando japonês como ele está fazendo lá. Mas, querido, se você faz o mesmo empenho aqui, desempenho aqui, meu irmão, o galardão é o mesmo. O galardão é o mesmo, meu irmão. Vai depender se você vai fazer com excelência o que lhe foi colocado para você fazer. Amém? Você está aqui comigo? Amém. Aleluia! Abra comigo lá em Efésios, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 1. Aleluia. Muitas vezes os nossos desafios lá no Japão, não é, de pregar o evangelho, como eles não têm esse contexto, a gente tem que explicar muitas coisas, não é? E eu, como um tradutor, muitas vezes eu me deparo com esses desafios de como traduzir, não é, e o japonês entender, não é? Imagine você explicar circuncisão para alguém que não sabe o que é isso. Não tem outra explicação, não é? Uma vez eu estava traduzindo um pastor, um seminário de escatologia, e eu esqueci como é que falava Apocalipse. Aí eu traduzi, abra no último livro da Bíblia. E fui assim, 2 horas de culto. Ele falava Apocalipse, eu falava, abra no último livro da Bíblia. Você já abriu? Efésios capítulo 4, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aleluia. Olhe para a pessoa do seu lado e fala assim: existe um esforço para te aguentar. Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom demais.
Sabe, queridos, quando a gente fala sobre a carta de Efésios, vem muito na nossa mente Efésios 6, não é? A autoridade do Senhor, capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, palavra do Espírito, não é? E a gente imagina todo aquele soldado. Quando eu era criança, tinha um seriado chamado Bible Man. Não sei se alguém aqui já assistiu, pesquisa lá no YouTube, chama Bible Man. Por muitos anos eu assistia aquilo achando que era o Batman. Porque meu pai, não me enganava não, ele me instruiu, não é? A dizer que aquele desenho era o Batman, tanto que às vezes eu conversava com os meus colegas na escola, e eles falavam, tu assistiu o Batman? Não, eu assisti, e para mim era o Bible Man, não é? E sabe, o Bible Man, antes dele ir lutar contra os inimigos, não é? Ele e sua equipe, eles se vestiam com a armadura do Senhor, não é? Eles colocavam lá toda aquela armadura tecnológica, não é? E se vestiam e estamos prontos para combater. Aí às vezes o inimigo era a mentira, a fofoca, o orgulho, e era muito divertido. Se você tem criança, coloca aí para assistir. Adulto também é muito legal, não é? Às vezes tem adulto que está precisando, assiste aí. O Bible Man vai mudar a sua vida, muito bom. E sabe, eu sempre imaginei isso, né? Esse poder, essa força que tem, não é? Só que muitas pessoas, elas leem as cartas como se fosse uma pequena mensagem. Quem aqui já enviou alguma cartinha de amor? Quem aqui já recebeu uma cartinha de amor? Não é? Sabe, quando a gente escreve uma cartinha de amor, a gente espera que a pessoa leia até o final. Concorda comigo? Concorda? Não é? A gente tem uma expectativa que ela vai ler. Quando a gente recebe também, a gente se esforça. Caramba, meu Deus. Não é? Lá na escola, acho que o pessoal de hoje nunca passou por isso, né? Você passar uma cartinha por alguém e você manda para o seu amigo passar para a menina que você gosta e o miserável abre no meio do caminho, né? E você fala, meu Deus do céu, não está de bater nele depois. Mas a gente tem uma expectativa que essa carta chegue até a pessoa e ela leia por inteiro. E sabe, uma vez minha mãe mandou uma mensagem para mim, acho que as mães podem entender. Ela mandou uma mensagem de texto no WhatsApp com instruções como eu deveria tratar a roupa suja. E estava lá, não é? Parecia uma carta com vários versículos, era bem extensa. E sabe, eu nem cheguei a abrir, eu só cliquei mais fundo, sabe? Para não aparecer o azulzinho. E estava escrito lá, pegue a roupa suja e coloque na máquina de lavar. E sabe, queridos, foi o que eu fiz. Eu peguei a roupa suja e coloquei na máquina de lavar. E eu estava me achando muito completo no que eu fiz. Cumpri a minha missão, fui jogar meu videogame. E sabe, queridos, quando ela chega, ela se depara com a roupa fedendo, porque eu tinha colocado para lavar, mas não tinha estendido. Alguma mãe já passou por isso, talvez? Não sei. Não, vocês são muito obedientes. E sabe, ela chegou para mim e falou, rapaz, por que você fez isso? Por que você não seguiu a instrução até o final? Não, mas eu segui. Nos primeiros 2 versículos eu cumpri com o que estava lá. Só que o texto dizia o restante das instruções. Coloque a roupa na máquina, ligue-a, depois estenda, passa a roupa e dobre-nos e guarde no seu guarda-roupa. Sabe, pode parecer engraçado eu só cumprir a primeira parte e achar que está ok, mas tem muita gente fazendo isso com as escrituras. A gente cumpre só o primeiro, ou às vezes o último, ou o que convém, ou o que está mais fácil para fazer, e esperamos obter o resultado final. Porque se lá em Efésios 6 diz que a armadura de Cristo está conosco para que a gente possa superar as diversidades, permanecer firme diante do dia mal, porque o dia mal vai vir, isso eu lhe garanto. Por que tanta gente está abalado? Tem tantas pessoas se desviando do caminho, sendo que a autoridade do Senhor está para nós. Se era para a gente estar usando essa armadura, é porque antes de Efésios 6, né, parece até uma palavra de coach, mas antes de Efésios 6 tem Efésios 1, 2, 3, 4, 5. Sabe, eu gosto muito de ler Efésios, eu recomendo você, muitos teólogos fazem essa divisão, eu gosto também. Efésios 1 e 2, se você quiser anotar aí, vai falar quem você é em Cristo. Efésios 3, 4 e 5 vão falar como você deve viver agora que você sabe quem você é em Cristo. E no 5 e o 6, aí ele vem falar sobre essa autoridade. Mas não adianta, queridos, a gente tentar viver essa autoridade no Senhor, o poderoso nome de Jesus, se você não sabe quem você é e você não vive dignamente.
de acordo com como você é chamado, você vai se frustrar e vai culpar a Deus, vai culpar a armadura que não está funcionando, é essa palavra que não está funcionando. Foi aquele irmãozinho que olhou torto para mim. Foi aí o pastor falou uma palavra muito dura. E vai se frustrar no meio do caminho. Infelizmente é o que eu mais vejo aqui. Eu fui fazer um evangelismo lá em Campina Grande, no Parque do Povo. E sabe, queridos, eu não encontrei ninguém que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Todos desviados. E a maioria diz, eu me frustrei. Não sabem quem são. E não estavam vivendo como são. Então, se eu não sei quem eu sou, e se eu não vivo de acordo com isso, eu não tenho que ter expectativa de poder viver a autoridade e o poder de Deus. E voltando aqui para Efésios 4:1, ele fala que viver de uma maneira digna de como nós somos chamados requer humildade, mansidão e longanimidade, suportando uns os outros em amor, esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Agora abre comigo lá em Efésios 6. Aleluia. Você está aqui comigo? Você está pegando? Está tranquilo? Está favorável? Aleluia. Efésios 6, versículo 10. Diz assim: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preservação do evangelho da paz, e embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sabe, queridos, eu cresci no Verbo da Vida, e sabe, por muitos anos, não é, na salinha, foi me ensinado sobre fé, graças a Deus, queridos. Sabe, muitas vezes quando nós estamos adultos, eu pastoreio pessoas adultas, e eu falo para eles, né, eles sempre dizem para mim, nossa, como eu gostaria de ter encontrado essa palavra quando eu era mais cedo, quando eu era mais novo, perdão, e eu sempre falo para eles, então não negue isso aos seus filhos. Uma vez que você não veio ao culto e não traz a sua criança, você está privando de receber essa palavra que você tanto gostaria de ter ouvido quando era mais novo. Quantos problemas na nossa vida isso teria nos poupado se a gente tivesse essa palavra mais cedo? Concorda comigo? Amém? Então não prive o seu filho disso. Sabe, as crianças no Verbo da Vida, elas não estão escutando somente historinhas da Bíblia. Não, queridos, elas estão ouvindo a palavra como eu e você, só que na linguagem delas. Amém? Tanto que as professoras da salinha, a gente não chama nem de tio, nem de tia. Lá no Japão elas são sensei. Assim como nós que estamos ministrando a palavra. Porque é um papel muito importante. Amém? Você está aqui comigo? Aleluia. E por muito tempo eu achei que a fé, se ela fosse colocada em um equipamento, seria uma arma de ataque. Não sei se você já imaginou isso. Porque com a fé nós falamos. Com a fé nós conquistamos, pela fé nós somos curados. E por muito tempo eu sempre imaginei a fé como um equipamento de ataque, como se fosse uma espada ou uma lança, né? Porque a fé alcança coisas, não é? A fé traz para a realidade, não é aquilo que nós não vemos ainda, aquilo que não existe. Mas é muito legal que o apóstolo Paulo, ele define fé como um escudo, algo usado para nos defender, nos proteger. Aleluia. E sabe, queridos, muitas pessoas, não é, quando elas imaginam a palavra escudo, a gente pode talvez imaginar aquele escudo redondo, não é, bem clássico dos gladiadores, que foi feito para lutar um a um. Mas sabe, o escudo que Paulo está falando aqui, não é, da palavra grego, essa palavra escudo vem da mesma palavra que faz a palavra porta. Algo muito grande. Aqui no Brasil eu percebi que as portas são grandes, né?
Impressionante. Eu estava andando numa casa, a casa, meu Deus, a porta tinha uns 4 metros de altura. Impressionante. Lá no Japão não tem não, as portas são bem pequenininhas. Mas aqui as portas são bem grandonas. E sabe, queridos, eu queria colocar a primeira imagem aqui no telão. A gente está falando um pouco sobre a armadura de Cristo. Opa, a outra. Não é? Só para você ter uma imagem de como que era a armadura de um soldado romano. Você percebe que sou eu aqui à esquerda? Está bem fiel, não é? O físico também. E do outro lado é o Caleb. Nós estamos bem parecidos. Então a gente estava aí, bem vestido, bem potente aí no Senhor. E pode passar para a próxima. Essa aqui é o estilo que os romanos usavam para lutar em suas guerras, não é? Era formação... Meu Deus do céu, escapou aqui. Tartaruga. Tortóise, não é? Que era aquela formação onde eles lutavam em equipe. E sabe, queridos, o escudo era tão grande que não fazia sentido ele ser usado individualmente. Eles tinham que estar perto um do outro para que o escudo fizesse efeito. Sozinhos, queridos, era um alvo muito fácil. Por isso que eles tinham que andar em unidade. E agora você entende porque Paulo fala que nós devemos nos esforçar para preservar o vínculo da paz com os nossos irmãos. Porque sozinho, meu irmão, você é um alvo muito fácil. Aleluia. Aleluia. Sabe, o irmão Rick Renner, ele fala que a armadura de um soldado romano, ela pesava entre 30 a 35 quilos. Mas a mochila que ele carregava quando ele ia fazer as suas grandes jornadas, então coloca aí mais 5 a 10 quilos. Então, em média, um soldado romano poderia carregar consigo de 40 a 45 quilos. Concorda comigo que esse soldado tinha que ser forte? Senão ele não ia aguentar. E é muito curioso porque nós vemos que em Efésios 6, versículo 10, Paulo fala assim: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, a gente até tem pessoas que sabem quem são. Você congrega aqui, meu irmão, você sabe quem você é em Cristo. Você sabe que você não é mais um pecador. Você sabe que agora você é um santo, justificado em Cristo Jesus, nova criatura, já foi abençoado das regiões celestiais, não é tudo isso? Você sabe dessa informação. E muitas vezes você sabe como você deve viver também. Estou vivendo uma vida tranquila. Mas, querido, se você não se fortalece no Senhor, você se torna um crente fraco. E um crente fraco não consegue se revestir da armadura do Senhor. E se torna um elo fraco. Aquela formação, ela só funciona quando todos estão fortes para aguentar a armadura e levantar o escudo. Isso é muito importante, queridos, porque se eu sei que a minha vida depende da força do outro, eu vou zelar para que ele continue forte. Vou parar de ficar olhando só para mim e entender que eu tenho que ajudar o meu irmão. Estou falando isso, meu irmão, no sentido de igreja, mas colocando no micro ali, talvez na sua família. Uma vez que você entende isso, meu irmão, você vai zelar pela saúde do seu cônjuge muito maior. Porque você sabe que vocês são um time. Como que eu vou esperar, meu irmão, enfrentar as batalhas, enfrentar os dados inflamados do inimigo, se está tão fraco aqui o meu outro? Não vai funcionar, meu irmão. Vai lhe abater também. Fomos feitos para viver em unidade, para viver em comunidade. Mas não uma comunidade comum, queridos, uma comunidade forte, que preza pelos mesmos valores. Aleluia. Ah, mas Josué, você não sabe aquele irmãozinho tão falso, horrível. Meu Deus. Misericórdia. Não consigo nem ficar perto. Não, liberei perdão, mas sabe, não quero nem encontrar, não quero nem ver. É muito difícil. Sabe, queridos,
Não sei, quando eu era criança, não é? Eu sempre assistia os filmes, né? Acho que passava na Record, não é? Eu me lembro, acho que antes de ir para o Japão, um desenho sobre Jesus. Alguém já assistiu esse? Né? Na Record, né? Tem os desenhos de Jesus. E aí tem aquela cena da última ceia, não é? Então os discípulos estão ali sentados, né? Eles alugaram uma mesa assim, bem grandona assim, eles estão lá sentados, e Jesus fala: um de vocês vai me trair. E aí a gente vê João, né? Mestre, sou eu. E João normalmente é retratado como um cara bonito, um cara muito simpático, não é? Aí Pedro normalmente é um pouco mais forte, né? Mestre, sou eu. E aí vem um rapaz, todo feio, nariz grandão, esquisitão assim. Sou eu, Senhor. E eu como criança sabia, é ele, tá na cara aí, não é? E a gente vê muitos filmes, não é? Judas, ele sempre é tratado como o mais feio, né? Como o mais esquisitinho, né? Fica muito óbvio a gente saber quem ele é quando a gente está assistindo. Até o jeito de perguntar é meio malicioso, né? E eu me lembro, eu criança, eu ficava como aquela criança que responde, né? Sou eu, Senhor, é claro que é ele, Jesus. Aí, olha ele aí, Pedro, mata ele. Está aí perto de tu. Só que na vida real não é assim. E sabe, queridos, o que eu acho mais lindo de tudo isso é que ninguém desconfiava que era Judas. Eu trago, a gente pode tirar várias lições disso, mas o que eu quero enfatizar hoje é como Jesus os tratava de uma maneira tão igual, mesmo sabendo do caráter dele. Não estou dizendo, queridos, que nós devemos passar pano por erro dos outros, não, pelo contrário, muitas vezes nós vemos Jesus corrigindo forte, não é? Muitas pessoas, não estou dizendo isso, queridos, mas nós podemos sim preservar a paz para com todos. Aleluia, como Deus é bom. Sabe quando a gente pega aquele versículo que Jesus disse, que vocês farão coisas iguais e muito maiores, a gente sempre traz para o âmbito dos milagres, correto? Uau! Se Jesus ressuscitou 2, eu vou ressuscitar 4. Se Jesus andou sobre as águas, eu vou vou voar, não é? Se Jesus atravessou paredes, eu vou atravessar o chão, não sei. Mas, queridos, se Jesus pôde perdoar, eu posso perdoar muito mais. Aleluia. Como Deus é bom. Amém. Eita. Como diz a gente do Nordeste, forte. Eita. Aleluia. Como Deus é bom. Você está animado? Amém. Vamos continuar lendo? Portanto, tomai toda a vassoura, calçai os pés e braços do escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Esses dados, queridos, eles continham ali chama neles, não é fogo. Por quê? Eles sabiam que os soldados romanos eram muito fortes, não é? Eram infalíveis na batalha, não é? Os caras eram casca dura. Só que sabe, queridos, uma vez que esse dardo ele pegava no chão e começava a pegar fogo, a formação tartaruga não mais poderia ser feita. Porque não dava mais para ficar perto dele, porque está em chamas. Então a gente tinha que separar. E sabe, queridos, eu ia falar fofoca, mas hoje em dia a maioria das pessoas não falam mais isso. Ela fala, eu só dei a minha opinião. Foi apenas um simples comentário. E sem perceber, estão colocando fogo. E a formação está sendo quebrada. Aleluia. Aleluia. Olhe para a pessoa do seu lado e fala assim, você foi chamado para ser um bombeiro, apagador de incêndios. Aleluia. Oh, como Deus é bom, queridos. Aleluia.
Eu acho que isso só deve acontecer lá no Japão. Aqui vocês são muito espirituais. Sabe, lá tem, às vezes acontecem algumas contendas, não é? E você vê, e às vezes acontecem algumas coisas e vem falar comigo e fala, não, pastor, mas é porque eu acho que fulano de tal achou isso de mim, porque eu acho que foi isso que aconteceu. E eu olho para a pessoa e falo, meu irmão, você percebe que na mesma frase você usou a palavra acho 3 vezes? E tem gente, queridos, criando tanta coisa, tanto uma confusão. Como diz uma expressão bem brasileira, tempestade em copo d'água. Aleluia. E um dos motivos é porque está muito grande, está se achando demais. Aí acha que tudo que acontece é com ela. Lá no Japão a gente chama de higai monso, não é? Você sempre acha que você está sendo a vítima, não importa a situação. E sabe, queridos, isso começa a gerar chamas ao seu redor. E as pessoas não conseguem se aproximar de você, nem para te ajudar. E é muito perigoso isso. Mas Paulo fala como nós devemos nos proteger disso. Vamos ler? Vamos lá. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ei, querido, se eu dependo do meu irmão para avançar na batalha, se eu quero que ele levante o escudo comigo para eu poder avançar, queridos, eu vou gastar tempo, eu vou gastar os meus joelhos orando por ele. Orando para que ele se fortaleça junto comigo, porque eu sei que é uma batalha de time. Eu não estou sozinho nisso. Aleluia. Lá no versículo 10 ele fala assim, fortalecei-vos na força do seu poder. Como que eu vou fazer isso, meu irmão? Orando em línguas. Dedicando tempo na palavra. E isso vai te fortalecer, meu irmão. E o segundo passo, dobre os seus joelhos e ore, meu irmão. Gaste tempo orando pelo seu esposo. Gaste tempo orando pela sua esposa. Invista tempo orando pelos seus filhos. Pelos seus irmãos da igreja. Não estamos sozinhos, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Tenha certeza de quem você é. E como é que eu apago um dardo inflamado do inimigo? Quando a Bíblia fala sobre orar no Espírito, muitas pessoas elas se imaginam como se elas estivessem no X-Men, o professor Xavier. Estou orando no Espírito. Às vezes a minha mãe ora no Espírito, quando meu pai coloca uma toalha molhada na cama, ela fica assim. Ele já entende, ele capta a situação e já tira ali assim, sabe? Mas sabe, queridos, não é esse o caso. Orar no Espírito, queridos, é orar em línguas. É orar em voz alta. Quando Jesus está sendo tentado pelo diabo ali no deserto, o diabo chega e fala, ei, rapaz, tu não é Deus, tu não é o filho do homem. Transforma essas pedras em pão e alimenta. Jesus não olha para o diabo e fica assim. Eu vou orar em pensamento para que ele não possa ler escutar o que eu estou falando. Não, meu irmão. Jesus responde com a palavra. Está escrito. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. E isso deve ser, meu irmão, no nosso dia a dia. Sempre vivendo em comunidade. Fortalecendo uns aos outros. Aleluia. Eu gosto muito de Josué e Caleb. Quando eu estou lá nos meus jovens, eu pego a nota mais alta do Japão, que é uma nota de Ichiman, que é 10 mil ienes, que deve equivaler hoje uns 400 reais. Eu pego essa nota e falo assim, quem me dizer o nome de um espia que foi para Canaã, sem ser Josué e Caleb, leva a nota. Eles ficam assim.
Ué, e a Bíblia fala dos outros 10? Fala, queridos, fala o nome de todo mundo. Mas ninguém lembra. Ninguém sabe quem é. Porque quem não vive pela fé, meu irmão, não é lembrado. E como Caleb reage à incredulidade dos outros, ao dardo inflamado, é respondendo com a palavra e rasgando suas vestes em indignação. A gente tem que ser rápido, meu irmão, e apagar os incêndios, não pode deixar para depois, não. Eu gosto muito de ter uma irmã na nossa igreja que, quando acontece alguma coisa que chateia ela, às vezes assim, no louvor, sabe, Cris, ela é muito sincera, ela olha para a pessoa e fala: eu te perdoo agora, no nome de Jesus. E ela começa a orar em línguas. Eu te perdoo agora, no nome de Jesus. Depois dá um abraço na pessoa. Sabe, às vezes a gente acha que stream é bonitinho, mas sabe, Cris, ela está protegendo o coração dela. Aleluia. Às vezes, né, o pastor vai, vamos fazer uma reforma, vamos fazer algo. Aí sempre tem um irmãozinho que pode falar: mas para que isso? Aí, queridos, você tem meu irmão que fala: ei, é para poder lhe atender melhor, meu irmão. É para que mais pessoas possam ser alcançadas. Não fique, queridos, não perca essa oportunidade de apagar esse incêndio na hora. Porque senão vai acontecer como às vezes acontecia comigo. E quando eu estava tomando banho, eu lembrava de um argumento. Rapaz, podia ter falado isso, né? E ficava lembrando de coisas que poderia ter feito. Rápidos, meu irmão, em apagar os incêndios. E andar juntos. Aleluia. Quando eu entender, meu irmão, quando você começar a entender e vivenciar que a sua vida, ela depende dos outros também, do viver em comunidade, você vai orar mais pelo seu irmão. Você vai cuidar para que ele esteja bem e forte, para que a gente possa superar os desafios juntos. Paulo, ele fala que todo esse esforço, toda essa armadura é para não contra a carne, e sim toda potestade, não é? Vamos abrir comigo aqui rapidinho? Versículo 12: porque a nossa luta não é contra o sangue nem carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu gosto muito de uma pregação do pastor Pereira. Ele fala assim: no momento em que você acha que o seu inimigo está visível, é o momento onde você deve perceber que a sua batalha está errada. No culto de casais, onde tive a oportunidade de ministrar, eu pedi para cada cônjuge tocar um no outro. Se você está perto assim, dá um toque assim, ó. Se você sentir, meu irmão, já não é mais o seu inimigo. Eu fiz essa pregação na igreja, aí no final do culto, não é? Virou uma piada interna. Às vezes, quando acontece alguma coisa chata, eles vão lá, tocam um no outro e falam: ah, tu é carne, não é meu inimigo não, que raiva. Aleluia. Estamos vivendo, queridos, em comunidade, mantendo o vínculo da paz no Senhor, porque o Jesus que está em você, meu irmão, lhe capacita para fazer isso. Aí não é mais agora: ah, eu sou fleumático, sou sanguíneo, sou colérico. Amém, irmãos, é importante sim, mas tem muita gente que trata isso como se fosse um signo. Não, queridos, o seu jeito, amém, é um jeito importante, Deus vai usar você do seu jeito, mas, queridos, a linguagem de amor perfeita, a linguagem celestial, é a linguagem de Jesus. Amém? Você pode se levantar? Aleluia. Você recebeu alguma coisa? Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, eu vejo essa igreja crescendo cada vez mais no Senhor. E sabe, obrigado por paz nos relacionamentos. Amém? Você pode fechar seus olhos? Oh, Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela palavra que hoje foi ministrada. Obrigado, Pai, por pessoas, Senhor, liberando perdão, Senhor. Obrigado, Pai, elas entendendo, Senhor, Pai, que o seu irmão, o seu cônjuge, os seus filhos, Pai, não são os seus inimigos, Senhor. E na verdade, Pai, são seus parceiros na batalha, no nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa palavra, Senhor, entrando no coração, Senhor, e gerando frutos, Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Pai. Te rendemos graças, Senhor, no nome de Jesus. Amém.